Olá, a TV Câmara tem o prazer de apresentar um programa que vai aproximar você dos bastidores da notícia. Papo de Jornalista, um encontro com os maiores nomes da imprensa catarinense. Papo de Jornalista é um programa em parceria da Câmara de Vereadores de Florianópolis com a Associação Catarinense de Imprensa. No programa de estreia, duas feras. Na ponta direita, grande colega de redação, Roberto Alves. Na ponta esquerda, meu professor, outro grande colega de redação, Moacir Pereira. Roberto, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo aqui na TV Câmara. Evaldo, o prazer é todo meu. Em se tratando de jornalismo geral, ou seja, especializado, esporte, política, enfim, sempre é muito agradável a gente conversar. E especialmente quando se encontra à frente um mestre do jornalismo, que é o nosso querido Moacir Pereira, de quem sou fã, evidentemente, há muitos anos, de priscas eras, na verdade. Priscas eras. E, Moacir, não tenho dúvida que daqui para frente nós vamos ouvir ou vamos ver uma aula de jornalismo. Vamos aprender um pouco. Querido Moacir, mais uma vez, prazer tê-lo aqui com a gente na TV Câmara. Prazer é todo meu, queria agradecer o convite. O Roberto é sempre muito generoso quando fala sobre o meu trabalho profissional e nós temos assim uma vinculação de amizade profissional, uma coisa extraordinária, do que eu me orgulho muito, porque a primeira pessoa que ligou para a Rádio Guarujá, quando ele fez a estreia na ausência do companheiro, acho que era o Fernando Linhares ou o Lauro Sonsini, né? No programa esportivo da Guarujá, que tinha um alto-falante ali na Forqueta, da Praça 15 de Novembro, e eu trabalhava na Associação Comercial, foi meu primeiro contrato, isso nos idos de 1965, 64. E aí, da partir dali eu virei fã do Roberto Alves, entende? E amigo dele. E quando eu dava aula de televisão na Universidade Federal, no curso de jornalismo, que você frequentou sempre com muito brilhantismo, eu usava o caso do Roberto Alves, da minha experiência com o trabalho dele, como um paradigma do talento, entendeu? Porque o Roberto não tem academia. Sim. Entendeu? Eu sou formado em Direito, então, e depois fiz pós-graduação e tal. Mas o Roberto não fez a universidade, quer dizer, uma série de fatores. E também não teve a formação em jornalismo. Sim. Mas ele domina a câmera de televisão como ninguém em Santa Catarina, no Brasil. Então eu citava esses exemplos porque eu ficava apavorado, que quando eu trabalhava na TV Cultura, eu terminava o meu comentário político, geral, entendeu? E em seguida colava no Roberto. Não tinha intervalo comercial. E ele sempre te fazia uma provocação, eu me lembro muito bem disso. E o seguinte, quando ele ele fazia, eu dizia no jornalismo, ele fazia um editorial em cima de mim, em cima do meu comentário. Quando ele gostava do comentário, ele aplaudia o comentário, ele fazia um trejeito, entendeu? Que era assim, como se estivesse aplaudindo freneticamente. Sem falar, né? Não, aí que está o talento do comunicador, usar a força da imagem, né? E quando ele não gostava, meu querido amigo, ele só fazia que assim, ó, ele dava uma leve mexida na gravata. Essa é uma marca registrada do Roberto. É registrada. De onde é que vem isso, Roberto? De onde é que vem isso? Não, eu queria fazer uma ironia com alguma coisa que foi dito perto de mim, ou como ainda faço hoje. Hoje eu não faço mais a gravata porque tiraram a gravata do ar. Então hoje eu faço só um olhar quando o meu companheiro... Mas dá uma ajeitadinha no... Essa é uma marca que aconteceu ao natural, né? Sim. Foi ao natural. A respeito do Moacir ter sido importantíssimo na minha história no início, eu fui colocado no microfone, eu era operador de som, fui colocado no microfone exatamente pela ausência do Fernando Linhares. E o Lauro Sonsini teve a coragem de me botar no microfone, puxou um operador de som e levou. E aí a direção da rádio não sabia isso. Na Rádio Guarujá. Na Rádio Guarujá. Ninguém sabia, o Assi Cabral teve era o diretor, estava lá dentro, e quando o Moacir bateu, ele se reconheceu a voz ou alguma coisa, esse rapaz aí que está no microfone não é o Roberto, aí o Assi endoidou, né? O Assi assim, quê? Será que é? E foi lá, espiou e... eu acabei o programa ao natural, mas eles me tiraram do ar. E o elogio que ele fez serviu para acabar me tirando do ar. Mas aí eles ficaram pensando bem, pô, o Moacir Pereira ligou, fez tanto elogio, vamos ver essa gravação aí. Aí me escalaram para o jogo de domingo. Não, então um detalhe ainda, né, nesse meu telefonema, é que eu era fanzoca como ouvinte, na verdade, do Fernando Linhares, que foi sempre um grande narrador e tinha um programa também à tarde. E eu achava a voz do Lauro Sonsini uma voz um pouco metálica, não me agradava muito. Era do Lauro Sonsini, o Rosendo Lima também era uma voz que não me agradava muito, mas no esporte o destaque, assim, voz aveludada, o cara que sabia comentar, era sem dúvida nenhuma o Fernando Linhares. E aí o Alfredo Silva também, o nosso querido Alfredo Silva, também tem uma voz meio... Nasalada. Exatamente. E aí surge o Roberto Alves com uma voz também parecida com a do Fernando Linhares, uma voz fácil, entendeu? Identificada e tal, bonita no rádio. E aí eu resolvi fazer o registro. Nunca tinha ouvido falar em Roberto Alves. Mas te agradou a voz e te... Exatamente, eu fiz o registro, eu gostei dessa novidade aí, Roberto Alves. Que fantástico. Mas foi bom porque depois eles me escalaram para a transmissão de futebol, eu estreiei no jogo do Figueirense com o Ercílio Luz,
no Adolfo Conner, em que o jogo terminou às 4 da manhã, na delegacia. 4 da manhã? Como assim? Conta essa O história. árbitro expulsou os 22, prendeu, o chefe do policiamento era o tal Tíbio da Vale Araújo e o irmão, o Belfort. Os dois. Mas o que aconteceu no jogo? Briga generalizada? Não, houve uma falta, o tal Tíbio estava na pista assim, e um jogador fez um gesto obsceno para ele ali, por conta de uma piada, qualquer coisa, ele quis parar o jogo para prender o cara. Aí o Gilberto Narras chegou e disse assim, não, a autoridade aqui dentro sou eu, o senhor prende depois quando o jogo acabar. E ele fez, prendeu os 22. Ele e o Belfort foram parar na delegacia de furto, roubo e defraudações ao lado do Flop. Isso. Cujo delegado era o Sidney Pacheco. Coronel Pacheco. Na época. Quem tirou os 22 da delegacia? Saúl Oliveira Olha só, e Walter Barros da Silva, que era promotor de Tubarão, era delegado, era advogado aqui em Florianópolis. Mas aí até às 4 da manhã eu fiquei no microfone. Tiraram o microfone da minha mão, xingaram a torcida, não apertaram o botão, não saiu nada. E aí quando cheguei no dia seguinte na rádio, entrei na rua João Pinto, a rádio era na João Pinto 43, edifício Martinelli. Sim. Entrei o Quintanilha, assessor daqui Polidoro, me chamou e disse assim, pô, só falo em ti na rádio. Eu disse, nem vou então. Não sei o que eu fiz ontem à noite, né? Nem vou. Eles, quantos anos tu tinha, Roberto? 21 por aí, talvez, novo ainda. E aí cheguei na rádio ali, naquela escadinha, encontro o Gambá, Horaci Silva, o famoso Gambá. Assim, vai, sobe para te ver o que está acontecendo. Aí ele, nem vou. E fui. Era elogio, não era crítica, né? Os caras estavam me voltando lá em cima, que fez isso, fez aquilo, coisa que repórter nunca ninguém fez e tal e tal. Bom, aí me efetivaram no esporte. Foi aí que começou a tua história no esporte. E aí que nós voltamos à origem, né, do jornalismo e à atualidade do jornalismo. Eu acho que o jornalismo hoje peca muito pela falta de reportagem. É isso que eu ia perguntar para vocês, assim, para a gente traçar um paralelo desse começo de vocês, que era muito mais romântico, sem estrutura nenhuma, com o jornalismo atual. A estrutura está toda à disposição de todo mundo, a internet é um facilitador disso tudo. No entanto, eu também noto isso. Eu noto que há uma preguiça de reportagem. Qual é a tua avaliação, professor? Você sabe que o seu comentário está correto. Eu acho o seguinte, toda vida que chega um editor novo aqui no Diário Catarinense, ele diz, pô, meu sonho é tê-lo aqui na redação. Eu digo, então, por favor, esse sonho nunca vai se concretizar. Porque, por uma questão pessoal, entendeu? Eu não abro mão de estar na rua, eu não abro mão da reportagem, porque é no contato pessoal, entendeu, que as coisas acontecem. Sim. E aí vou dizer mais ainda, a minha carreira profissional, que começa lá como eu era rádio escuta, rádio escuta. Coisa que não existe mais, né? Hoje não existe mais. Eu também. Na rádio Anita Garibaldi. E aí, a partir dessa experiência, eu comecei a ter oportunidades, porque eu sempre fui metidinho, entendeu? Eu queria estava louco para entrar no microfone. E o Salomão Ribeiro foi prestar o exército em Caçador e subiu um espaço mais ou menos como o do Roberto Alves. Eu ocupei e eu era um cara que também procurava aprender as coisas, entendeu? Sim. E não decepcionei. E aí comecei ali, mas não fui apenas para fazer apresentação de notícia. Eu telefonava para dar notícia. Eu fiz a primeira transmissão direta ao vivo pelo telefone. Naquela época o telefone era uma tragédia, foi difícil. Do Veleiros da Ilha, de um campeonato mundial de motonáutica. Que eu já transmiti pela TV Cultura. Quer dizer, E ganhou em primeiro lugar um gaúcho chamado Lalo Corbetta. É isso mesmo. É exato. Lembra? Roberto, só um instantinho. Nós estamos revelando aqui na TV. Isso é um furo de reportagem. A participação de Moacir Pereira no esporte catarinense. É verdade. Mas eu comecei no esporte. Eu comecei no esporte. Ponto esquerda avançado. Ponto esquerda avançado, exatamente. Espetáculo. Jogava muito no time. Jogava muito? Depois não sei porque me pela política. Me arrependo de não ter continuado no futebol. Me arrependo. Como você hoje até hoje pratica, porque é fundamental. Mas escuta aqui. Então, todas as ascensões que eu tive na carreira foram consequências dessa minha, eu digo que sou meio metido, mas não, desse meu desejo, entendeu? De ser. É isso aí, nós temos essa identidade. Isso. Mas é isso aí, isso é ser repórter. Claro. Isso é ser repórter. Hoje eu noto que há uma acomodação muito grande hoje. Porque a modernidade tecnológica levou os colegas a essa acomodação, entendeu? Exatamente. Fica todo mundo na burocracia do computador. É igual a tal história, você não faz mais uma conta aqui no lápis, pega a máquina de somar e você não exercita mais. Exatamente. O Lauro Sonsini também me botou numa transmissão, essa aí que eu falei, exatamente como o Moacir falou. Pô, esse guri aí tá faltando alguém, esse guri aí é exibido que não é mole, metido a saber de tudo, se mete em tudo quanto é lugar que não. Eu quero ver se ele é bom mesmo. Aí chamaram e me botaram, foi onde aconteceu esse troço. Essa transmissão ao vivo, direta, primeira vez, hein, do Veleiros da Ilha para a rádio, na época era a Rádio Santa Catarina, já tinha pulado, já tinha melhorado tinha subido um degrauzinho, né? Aí Jalim Meirinho, Fernando Damiani, o Picolé, entendeu? Carlos Martendal, o Rodolfo Súlio, que foi o primeiro repórter profissional, aquele de olho, Jornal Estado. Irmão do Arthur. Exatamente, muito bem.
Esta transmissão, o que aconteceu? Levou o pessoal da Diário da Manhã me convidar para ir trabalhar na Diário da Manhã, em 65, me lembro por causa da eleição. Então eu trabalhava de dia no Banco Nacional do Paraná Santa Catarina, que era o banco do PSD, doutor Adebal, nosso banco, Adebal, sim, Felipe nosso Schmidt, banco, e à noite, entendeu? Eu trabalhava na Diário da Manhã, e de manhã um pedacinho também. Muito bem. E eu me lembro disso porque estabeleceu um conflito. Eu chegava no nosso banco e eles perguntavam, vai votar no DN ou vai votar no doutorinho? Chegava na Diário, vai votar no Conde Reis ou vai votar no Silveira? Mas, então, quer dizer, eles me convidaram porque tinha esse senso de reportagem, então eu fui trabalhar na Rádio da Manhã, que foi uma das grandes escolas de jornalismo, com Adolfo Zighelli, Zé Valério, entendeu? Irã Marques Nunes. O Hugo Silveira Lopes. Exatamente. Então, e da Diário da Manhã, aí eu fui convidado para trabalhar com o Roberto Alves na TV Cultura. Então você vê como as coisas são as coisas. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai parar para tomar um cafezinho e depois nós vamos voltar a falar... Cafezinho não. Eu vou tomar água, porque cafezinho dá problema. A cafeína pode provocar surdez, ou início de surdez. Então vamos tomar uma aguinha mineral. Aguinha muito depois a gente volta para falar... muito café. Então te previne. Você em casa está vendo que é difícil segurar esses dois. E a cautela. Nós vamos tomar uma aguinha, já voltamos para falar sobre a televisão catarinense. Muito bom. Olá, estamos de volta com Papo de Jornalista. Hoje um encontro com duas feras do jornalismo catarinense, Roberto Alves e Moacir Pereira. E agora nós vamos falar sobre a televisão em Santa Catarina. Roberto, Moacir, como é que foi a chegada da televisão em Santa Catarina? E me contem mais histórias maravilhosas como essa que vocês contaram no primeiro bloco. A primeira televisão em Santa Catarina foi em 1969, no dia 1º de setembro, ou 2 de setembro, aniversário de Blumenau, a TV Coligadas. Essa foi a primeira, oficial. Oficial, mas tem a informal, né? Tem a extra-oficial. Como é que é essa história da informal? Vamos a TV Silvestre, né? TV Florianópolis, canal 12, do Hilário Silvestre, um vendedor de arroz do sul do estado. Em cima do Chiquinho. Em cima do Ponto Chica ali, exato. Não, Chiquinho. Na confeitaria. Hoje. Mas era uma programação essa local. A televisão durou 30 dias só. Mas esteve no ar, tinha uma programação, entendeu? Mas era uma proposta de uma televisão local. Sim, claro, foi a primeira experiência. Sem autorização do governo, totalmente TV irregular, pirata, sem documentação. TV pirata, digamos, eu chamaria hoje de TV pirata. Mas foi a primeira, na foi prática, experiência. Foi a primeira experiência. Na prática, a primeira TV ilegal. Mas a TV Cultura nasceu um ano depois da Coligadas, quando o governo abriu a concessão para estabelecer o canal de televisão aqui. E aí nós, por conta de uma imagem horrorosa, que era uma rede de repetidoras que vinha de Porto Alegre até Florianópolis, passando por Osório e vinha até aqui. Cada município tinha uma... Se falta luz num desse, interrompa a imagem para os outros. E faltava toda hora. E toda hora dava um vento sul, qualquer coisa... E aí chamava de baguinho de arroz, vou para casa ver um jogo hoje que vai passar lá na TV Pirata. Chegava em casa, só tinha baguinho de arroz, areia, poeira, não tinha imagem. Aí o Darcy Lopes, que tinha o TV Clube de Florianópolis com seus companheiros, o Arno Schmidt, Frederico Bint, Leôncio Migueloff, Lauro Caldeira de Andrade, falei, por que nós não vamos entrar numa concorrência dessa? E trabalharam com o general Alberto Senna, em Brasília, para criar a televisão. Criaram o canal e eles ganharam a concessão. Nós entramos em caráter experimental e entramos no ar no dia 31 de maio de 1970, às 8 horas da noite. Isso. Eu lembro que primeiro eu anunciei, senhoras e senhores, está no ar a Rádio e Televisão Cultura S.A., que a partir de agora passa a operar em caráter experimental. Canal 6, que terá a programação da Rede Tupi de televisão. Nosso primeiro programa, Informe Científico. Um filme cedido pela NASA, na Embaixada Americana. Espetáculo, já começou com a NASA. Foi assim, Mas aí depois, ficamos 3 meses em caráter experimental. Mas nessa abertura tem um episódio interessante, que colocaram também uma câmera ao vivo, e aí aparece o nosso querido Lauro Caldeira de Andrade segurando um cabo de televisão. Não, imagem de 4. De 4. Não, a câmera focalizou ele, pegou ele... A imagem... Tinha um bordão que pinta de loucura, como é que era? Não, mas isso foi mais tarde. Mais tarde. Mais tarde, quando a RBS veio para Santa Catarina, e em 85, o soldado Silvio Roberto Vieira... Essa história é fantástica. Ele invadiu o estúdio da televisão, 11 horas da noite, nós estávamos abrindo um programa, estava lá o Jorge Ferreira, eu, Miguel Livramento, o Hélio Costa, Antônio Paulo Remor, o Paulo Brito. Enfim, o Paulo Brito chegou depois, foi professor do soldado que subiu, foi o único que subiu o morro naquela oportunidade, conseguiu passar, entrou no estúdio. Mas o que pinta de loucura, pinta na tela da cultura, é que quando nós estamos abrindo o programa, vem o segurança, parecia um cowboy, uma faveste, né? Como diz o manezinho, faveste. E aí ele veio assim, o soldado atrás e coisa e tal. Ele ficou atrás de mim, e de vez em quando ele dizia assim, eu vou pular nesse cara. Eu digo, não faz isso. E a coisa ficou meio
Foi ficando dramática, etc. Mas aí o que pinta de loucura. Terminou o episódio, o coronel Uriarte chegou, já faleceu no Rio, né? E aquela coisa toda. 2 dias depois, o jornal O Estado traz uma matéria de capa, né? Ainda estão foragidos da penitenciária. O primeiro era o nosso segurança, Abner Gonçalves. Era foragido. Aí eu disse, mas como é que contrataram um homem desse? Chamei o pessoal do departamento, como é que contrataram o homem foragido da penitenciária? Estava lá a foto dele lá. Assim, aí eu criei um slogan, o que pinta de loucura, pinta na tela da cultura. Porque é uma loucura você, o segurança da TV era um foragido da penitenciária. Só acontece Você fora já fazia parte dessa equipe da cultura também, você? Não, eu fiz parte da primeira equipe de 1970, né? Eu, o Roberto, Mas Fernando depois na Linhares. RCE você voltou na RCE. Voltei depois na RCE. Foi a experiência dessa do Roberto fazendo os seus... Do comentário dele seus caiu. comentários. Nós tínhamos um programa chamado Meio-Dia. Meio-dia. Que era o Jornal do Almoço nosso. Exatamente. Né? E tinha um quadro, um dos apresentadores era o Emílio Serri, não é? Uma vez o Jorge Salum, o pai do Roberto Salum, entrou no estúdio com a espingarda, era bem louco também, né? E ninguém sabia de nada. O Emílio, eu estou no lado dele, o Emílio está abrindo o programa, ele chega, entra no estúdio e dá um tiro de pólvora seca no estúdio. O Emílio caiu atrás dentro do saco do lixo. Foi a coisa mais feia. Mas nesse período tem uma coisa que vale a pena lembrar, para todos os públicos jovens que estão nos acompanhando, né? Era um negócio terrível, porque aproveitava os filmes que já vinham prontos, né, do Uzi, né? Da Embaixada Americana. Uzi, não? Uzi, exatamente. Mas para fazer, Evaldo, você não tem a menor ideia. Eu tenho até vontade de escrever um pouco sobre isso, sabe, nessa época, sabe, Roberto? Você também tem muita história para contar. Isso é importante, mas veja bem, nós usávamos filme negativo mudo. Vocês não imaginam o que é gravar, filmar, entendeu? Qualquer evento jornalístico importante, entendeu? Qualquer fato, aí você tem que reproduzir, porque tinha que revelar o filme filme era negativo e era mudo, entendeu? E aí você tinha que fazer também a decupagem do filme, entendeu? Para que o texto coincidisse exatamente com a... terrível. E quando a RBS chegou, nós compramos uma máquina Bolex sonora. O filme, a gente olhava na lâmpada e o Isidro de Oliveira olhava assim e dizia assim, aqui o cara terminou de falar, porque não tinha como escutar. Exatamente. Aí pegava a tesoura, pá, não errava uma. Além do filme, o normal era o slide, que o slide era mais barato, né? O filme era caro, tinha que reproduzir. Dá uma nota do presidente, pinta o slide do rosto dele na tela, paradão, o slide. Esse filme era o filme Plu Negativo 7231 da Kodak. Não, e aí o seguinte, e aí botava o slide, era slide mesmo, dentro daquela cartelinha de papelão, entendeu? Sim. Então botava assim, né? A caravana governamental acabou de chegar em Concórdia. Ou chegou, já está de Concórdia. E aparecia uma pocilga. Porque Concórdia, a característica da Concórdia era a criação de polvo. Então também ocorreu com frequência. Agora nós tínhamos de bom mesmo, era um grande arquivo. Arquivo de filmes, no porão. E que o Altair Rosa, toda vez que entrava, dava com a cabeça. É verdade, era muito alto. O pai do nosso Gastão. Gastão, o pai do avô do Gastãozinho. Figura maravilhosa, doutor Altair. Figura maravilhosa. Tinha 2 metros de altura. Qual foi o Papa que E o coisa tinha 1 metro de altura. Aquele baixinho tinha que entrar no porão baixado para ver o arquivo, ele dava sempre com a testa nele. Aí um dia o Papa Paulo VI leva um tapa nas Filipinas. E eu estou com o jornal redigindo. Chamei o Isidro, que era o chefe do arquivo, Isidro Oliveira Neto, está em Tubarão ainda. Disse assim, o Isidro arruma um filme de arquivo do Paulo VI, é o Papa. Tá? Tá. Escrevi, daqui a pouco, depois de uma meia hora, já estou em cima da hora para subir, porque é feito aqui na rua Bocaiúva e subia para entrar no ar lá em cima. E para subir no Morro da Cruz também era uma tragédia. Só com a Margarida. O asfalto que tem hoje, né? Não, só com a Aeroíris, a Margarida. Tração nas quatro. Aí o Isidro disse, Roberto, não tem. Como não tem, rapaz? Ainda ontem nós botamos o Papa Paulo VI aí, está cheio de filme dele no arquivo, não tem, já procurei. Letra P, Papa, Paulo, não tem. Paulo VI não tem. E levou um tempo, não tem. Eu disse, não, vou lá, o Isidro, vem pelo amor de Deus. Aí quando vou ele assim, achei um tal de Paulo lá, disse, qual é? Tem um tal de Paulo Vi, é o único que tem. Pode ser esse, pode ser esse, é esse mesmo. Paulo Vi, nós contamos várias histórias agora, tem uma importantíssima na história do jornalismo catarinense, que é a Novembrada. Queria que vocês relembrassem isso aí, como é que foi a cobertura disso à época. O Roberto, né? Eu tenho o maior prazer de falar sobre isso também, porque eu até publiquei um livro sobre isso, não lembrar, né? O relato da Revolta Popular. Mas o Roberto, por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre a inauguração da ponte Colombo Salles. Quem é que está em primeiro plano? Transmitindo pela TV Cultura, Roberto Alves. Transmissão de carnaval. Da Rede Tupi. Aí, Roberto Alves, transmissão de carnaval. Era também o craque ali, entendeu? Polivalente. Inclusive tem a famosa com a nossa grande... A Laísa Minelli. Entendeu?
Então, quer dizer, eu acho que isso esse espírito de reportagem, está em cima do lance, né? No caso dele, no esporte, eu no caso da política, né? Eu não abro mão. Você te lembra da primeira transmissão de carnaval da TV Cultura, em 71? O comandante era o Edgar Bonacís da Silva. E os dois repórteres que estavam na Praça 15, quem eram? Moacir Pereira e Roberto Alves. É porque na Diário da Manhã eu me notabilizei também, em modéstia parte, por cobertura carnavalesca, entendeu? E o que acontecia? Eu ficava o mês inteiro, Revaldo, o mês inteiro, o Roberto fez muito isso também, o mês inteiro a gente ficava visitando as escolas de samba, sobretudo as grandes sociedades carnavalescas, para saber quem é que foi o artista, entendeu? Quantas lâmpadas tem, até isso a gente queria saber, para se informar, para poder relatar para o público, entendeu? Nessa primeira transmissão nossa, botamos uma Kombi, que nós chamávamos de micro-onda de baiano. Eu não lembrava que eu estava nessa transmissão. Micro-onda de baiano? É, por quê? Era aquelas esteirinhas, antena, porque nós não tínhamos uma micro-onda, na verdade. E o Leôncio Miguelô, ele resolveu e conseguiu mandar a imagem dali do adro da Catedral para o Morro da Cruz. Me lembro que chovia, Moacir, e tinha um carro de carnaval do Granadeiros que subia na frente do palácio, na Praça 15, e uma menina ia na escada entregar um ramo de flores para a dona Deise Werner Salles. Isso aí repetindo um feito histórico que eu resgatei agora. Estou terminando de escrever um livro sobre o Jorge Lacerda, o grande governador, o político que teve o melhor relacionamento com o melhor da intelectualidade brasileira nas décadas de 40 e 50, na verdade. Eu estou impressionado com a biografia desse homem, sabe? Estou impressionado. Vocês vão me dar o prazer da leitura, vocês vão ficar impressionados. Todos os clássicos, entendeu? Da literatura, do romance, do conto, da arte plástica, entendeu? Portinari, Adonias Filho, Cassiano Ricardo, Clarice Lispector, e vai olha, e todos adoravam o Jorge Lacerda. O homem era um fenômeno no Rio de Janeiro. Pouca gente sabe dessa história, hein? Muito pouca gente sabe. E aí eu descobri o seguinte, a primeira vez que um carro de carnaval era um navio, eu lembro que era guri ainda, era criança, em 1956, 57. Parou, o que é do Chile, era na Praça 15. Sim. Parou na frente do palácio, estava lá o Jorge Lacerda, Dona Quirene, toda a família, e aí subiu o carro... Isso. Subiu a torre do principal do navio, entendeu? E aí saiu uma prancha e lá saiu uma menina. E a menina vai cumprimentar a família, a Dona Quirene e a família. É parecido com esse. Esse era um carro mas a grande novidade desse carro era o carro da rainha, que mal pintava na Avenida Oscar Berendt Saudoso. Primeira frase que ele dizia: este carro está feericamente iluminado. E era verdade, porque ele era o carro mais iluminado de todas as grandes cidades. Se não tivesse boa iluminação, não ganhava. É verdade. Não ganhava. Mas eu subi nesse carro para acompanhar a menina e chegar junto na Dona Deise e entregar. Mas chovia, tomei um choque, caí lá na calçada, no colo do povo. Aí terminou ali, né? E o carro também não foi, né? Não chegou e parou na metade e voltou com medo. Todo mundo ficou com medo. Vocês estão vendo que é difícil controlar esses dois. Eu perguntei sobre a Novembrada. E ele não falou, mas ele vai falar um pouco. Eu vou dar outro episódio, depois eu passo o Roberto. Porque o Roberto também tem participação tem 32 minutos de filme. O Roberto participou e pela TV. Eu acho que... Tu tem esse material contigo ainda, não, né? Não. A Novembrada é o seguinte, eu costumo dizer, a Novembrada tem dois momentos, quer dizer, como grande episódio político, ela acontece primeiro com o desafio e o gesto famoso do presidente Figueiredo, né, lá na sacada do Palácio. E segundo... Nós temos que, só um instantinho, desculpa você interromper, temos que relembrar para as pessoas mais novas... Novembro de 79. O Palácio do Governo era o Palácio dos Souza, hoje é o museu. Na Praça 15. Na Praça 15. O Palácio dos Souza, presidente do banco... debochou do povo com um copo de uísque. Isso. Provocou. Eu, Adolfo Dias, que estava ali embaixo. Mas já havia um ambiente tenso antes do o período que precedeu, quer dizer, as 2 semanas que precederam a chegada da visita presidencial, só foram caracterizados por terríveis equívocos, entendeu? O Figueiredo mandou uma placa, veja que coisa imbecil, né? Mandou uma placa para homenagear os catarinenses durante a visita, citando o nome do Floriano Peixoto. Quer dizer, aqui todo mundo tem pavor do Floriano Peixoto, pelo que aconteceu no episódio da Revolução Federalista, 184, né? O Coronel Moreira César matou. Dizem que o Floriano mandou, outros dizem que não foi. Foi em 1700 anos, não é? Não, 1890 e... Também não é da nossa época, mas... Não. Mas escuta, então o primeiro episódio é esse, quer dizer, o Figueiredo descendo, aí os Estados Unidos fizeram aquela manifestação, entendeu? E ele fez aquele gesto famoso. Então, esse é o momento. O segundo é a decisão do governo de mandar prender os guri, mandar prender os estudantes. Sim. Aí é que a coisa começa a complicar. Sim. Porque na prisão inicia, então, uma manifestação de solidariedade, e aí popular, autenticamente popular. A manifestação foi mais estudantil mesmo, entendeu? Era daquele setor de esquerda que estava descontente com o governo. Eles representavam um sentimento popular, de indignação por essa placa, porque o Figueiredo, o ministro das Minas, já tinha dito que não ia conceder a Cidasc,
César Carlos, exatamente. César Carlos, levou um tapa na orelha no Chiquinho. Exatamente. Então, tudo que... o Figueiredo disse que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de polvo, aumentaram o preço da carne, aumentaram a gasolina, os motores de táxi que estavam revoltados. Foi o motor de táxi que deu um peteleco no César Carlos, entendeu? Então, o clima era todo muito ruim para a visita. E eles confirmaram a visita. Então, o primeiro é esse episódio. O segundo é a prisão. O que provoca a grande novembrada, porque aí fizeram aquelas manifestações ali na Praça 15, e aí foi contra, porque o governo não queria permitir, o regime militar não admitia de nenhuma maneira também manifestação. Vale lembrar que estamos em pleno regime militar. Exatamente, ditadura, entendeu? Censura prévia e tal. Isso. E aí é que acontece aquelas manifestações, é que surgem aqueles episódios de confrontos, de prisões, etc. Deputado que foi atirado ali na escadaria, Guiste, Murilo Canto, etc. Nós fizemos 32 minutos de filme de tudo o que aconteceu. Posicionamos várias câmeras, máquinas. Isso da visita do presidente ou depois? Porque esse episódio dos confrontos da é depois. Da descida dele, no meio do povo, a ida dele até o Senadinho tomar café. O Joaquim Veríssimo, nosso câmera, irmão do Carlinhos Veríssimo. Que trabalha aqui com a gente. Ele tem as melhores imagens, foi ele que fez. Ele ficou no segundo andar do Lux Hotel e pegou todo aquele negócio ali na frente. Esse material existe ainda, Roberto? Esse material foi apagado por um cidadão chamado Luiz Fernando Frankfort, que foi contratado pela TV aqui para ser diretor. Eu estava de férias quando voltei, disseram assim para mim, o cidadão queimou toda a história daqui. Diz que agora é profissional, é muito amador isso aqui. Ele queimou o arquivo do aterro da Bahia Sul, a Draga Santa Catarina, o primeiro gol colorido entre Avaí e Figueirense no Orlando Scarpelli em homenagem ao Colombo Salles, o Carnaval de Florianópolis da Praça 15, queimou tudo. E nisso aí foi a novembrada. E aí o que aconteceu? Todo mundo queria esse material, porque era ditadura e a gente tinha medo, né? Então eu era diretor de jornalismo e todo mundo. Ligou o cara do 2º Exército, ligou o outro lá de Jaraguá do Sul, ligou de Paranaguá, todo mundo queria. Até a hora que eu cheguei e disse assim, olha, meu amigo, quem fala é o coronel tal do 3º Exército. O senhor fala o seguinte, esse material foi recolhido por uma pessoa, essa pessoa o senhor deve conhecer muito bem, o senhor se dirige a ele e peça esse material para ele. Quem é o cara? É o Golberido Couto e Silva, o senhor conhece? Ele requisitou tudo. Tá, mentira, né? Estava na minha gaveta, mas até um cabo me pediu a cópia do... Esse episódio, na verdade, tem outra particularidade. Nesse dia, foi um dia terrível aqui para Santa Catarina. Duas coisas. Primeiro, que eu trabalhava no Jornal da Semana, que foi o melhor semanário já citado de Santa Catarina. Sérgio da Costa Ramos, Paulo Costa Ramos, Bento Silvério, Carlos Damião. O Vedequim era colaborador, Nelson Vedequim colaborador, mas na redação mesmo. O Sérgio Lopes era um pessoal, e mais ou menos na linha da revista Veja, era a matéria comentada, pesquisada, mas comentada. Totalmente local. E o Jornal da Semana, essa visita, por isso que eu me lembro desse detalhe, aconteceu numa sexta-feira. O jornal estava prontinho para ser editado. E aí, a partir desse episódio, nós tivemos que dobrar a noite e a madrugada para poder fazer uma nova edição completamente diferente por causa do incidente. Segundo aspecto, nesse dia, foi o único dia em que, em toda a história da RBS Santa Catarina, não apareceu a parte local do Jornal Nacional. Naquela época, o RBS não tinha RBS Notícia, era a parte local. Lembra disso? Antes do Jornal Nacional tinha 10 minutos. Alegaram que iam dar uma olhada no transmissor e saíram do ar. Escuta, antes do Jornal Nacional era 10 minutos no noticiário local, certo? Era colado o Jornal Nacional. Depois é que separou. E aí o que aconteceu? Aí veio a pressão do governo para não exibir as cenas. O Roberto fez, inclusive, uma entrevista com o Figueiredo, lembra? A minha mão não está na pauta, a famosa declaração do Figueiredo. Ali ainda. Essa declaração foi dada numa entrevista para a gente. Não, pro Roberto Alves. Pro Valdo Souza. Foi no rolo ali na Praça da A minha mãe não está em pauta, né? A minha mãe não está na pauta. Essa é a famosa do presidente Figueiredo. E aí é o seguinte, uma decisão inteligentíssima da cúpula da RBS. Era a TV Catarinense só na época, não tinha televisão internacional, era só a TV Catarinense. Aí o Nelson era o diretor aqui, certo? Era o Nelson. Nelson Sirotti. E aí o seguinte, aí o Nelson Sirotti, Nelson Vacari, Nelson Fiorin. Ele jornalista. Exato. E aí entre a pressão do governo para não divulgar, entendeu? Ou divulgar o que eles queriam e fazer cumprir a missão profissional, qual foi a decisão tomada? Não vai ao ar. Então não vai ao ar. Botaram o comercial, preencheram o espaço. O único dia em que isso aconteceu na história da TV Catarinense. Mas aí em seguida entramos nós com 32 minutos na TV Cultura, de tudo que aconteceu. Isso eu não estava lembrado. Não, 32 minutos de filmes que nós posicionamos ali na praça. Teve um deputado estadual que provocou os soldados, ele chamava o cara de meganha, vagabundo, e dizia assim para mim, ele vai me dar um tapa, tu filma. Tu estava lá embaixo então, na cobertura também? Eu acompanhei lá embaixo. Aí ele disse, ele vai me dar um tapa na cara e tu filma isso que eu quero usar depois. Aí quando ele me disse isso, eu baixei a câmera. Mandei baixar a câmera.
pode acontecer. E o soldado que cuspiu na cara do soldado, tudo. Depois eu vou dizer para vocês quem é o cara, mas não vale a pena agora, nem sei se ele está mais aí. Agora, nós botamos tudo no ar, foi aí a repercussão nacional. E o Jornal Nacional, Cid Moreira, que fechou o Jornal Nacional, terminou o jornal assim: em Florianópolis, o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo inaugurou na praça um busto de Floriano Peixoto, que é o fundador da cidade, etc. e tal. Uma pequena manifestação de meia dúzia de estudantes tentou tumultuar, mas nada aconteceu. Foi isso mesmo. Boa noite. Foi isso mesmo. Não, mas aconteceu tudo. Não, claro, mas não teve... Não tem imagem, não tinha nada. Mas é isso, era uma época que a imprensa era controlada. Sim, lógico. Mas nós editamos o jornal. Sabe quem editou esse jornal da Nova Lembrada? Aldo Grangeiro, Eloá Miranda, Valdir Alves, essa turma toda. Eu acho que o Sérgio Lopes não estava. E chegaram 2 policiais da Federal e disseram assim: nós somos fulano de tal, da Polícia Federal, assim, o que os senhores querem? O diretor-geral de jornalismo era o Paulo da Costa Ramos. Exatamente. E eu era o gerente de jornalismo, abaixo dele. E o Paulo chegou na redação, ali na rua Bocaiúva, apavorado: como é que vão fazer? Quem são esses 2 cidadãos? Isso aí é da Polícia Federal. Sim, o que os senhores querem? Não, estamos vendo aí o movimento aí, como é que se faz o jornal. Como se faz o jornal? Vocês são Polícia Federal, querem saber como se faz o jornal? Seu Theo, vamos, para aqui, para todo mundo aí. Aí o Eloá Miranda e o Aldo Grangeiro quase não gostavam do homem, né? Diz assim: ó, tá havendo censura aqui? Nós podemos botar na hora que quiser? Não, podem fazer o que quiser. E botamos no ar o que nós fizemos. Os caras só estavam ali, não sei até hoje por quê. Então no plano nacional, porque a rádio e televisão era, como até hoje, era concessão do serviço público. O governo é militar, entendeu? E aí ele pode, exatamente. Claro. Agora, no dia seguinte, isso eu contei tudo no livro, Novembrada, no dia seguinte, foi um espanto que saiu de editorial, de artigo, entendeu? De reportagem nos jornais nacionais, do Brasil inteiro. Uma coisa... E também no Jornal Santa Catarina, hein? O Jornal Santa Catarina e o Jornal Estado publicaram páginas e páginas a respeito do incidente. Companheiros, a nossa conversa foi ótima. Eu queria mostrar aqui, eu fiz um roteiro, várias perguntas da atualidade. Faças. Continua. Continuo? Mas mais de 10 minutos tá bom. Mais de 10 minutos tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre o cenário atual, o cenário político atual. Ele faz uma avaliação dessas eleições. Primeiro é que... Nacional e local. Primeiro que a eleição, no geral, está muito desmotivada. O povo não está nem aí com essa eleição. No plano nacional, ela ganhou uma certa motivação com o trágico episódio de Santos, lá com a morte do Eduardo Campos e vários seus assessores. E agora também com esse fenômeno, né, da Marina Silva. Isso está dando uma motivação diferenciada. Mas a frustração é muito grande. O eleitor é a mesmice, né? Você abre lá, liga a sua televisão, liga a rádio. Saúde, segurança e educação. Educação, saúde, segurança. Então tá vendo a atuação da imprensa local e da imprensa Aí, claro, tu vai fazer uma... Evaldo, eu vou até fazer uma confissão aqui para você, para os espectadores, para o querido Roberto Alves. Eu resolvi, por constatar essa completa desmotivação, esse desinteresse do público, entendeu? De adotar um critério na minha coluna, por exemplo. Eu estou procurando dar mais cobertura da vida real das pessoas. Entendeu? Então, para mim, é muito mais importante anunciar e botar uma fotografia de que a Unimed vai inaugurar um hospital com 120 leitos em Florianópolis dentro de 2 meses. Acho que isso é uma coisa que está na nossa realidade. O problema de saúde é grave. Do que estar colocando um candidato a governador ou a senador beijando uma criancinha. Entende? Que é o que está... entende? Então, eu acho que nós jornalistas, temos que reavaliar a cobertura política, sobretudo na eleição. Porque é o seguinte, a gente estava habituado a seguinte... ato de lançamento de candidatura, declaração de candidato, entendeu? E eu acho que isso não acrescenta absolutamente nada, entende? E, sobretudo, a mesmice. A mesmice é uma coisa que me irrita profundamente. Então, eu procurei fugir da mesmice. E fazendo um paralelo, a gente estava falando do passado, da cobertura, da atuação da imprensa catarinense no passado, fazendo um paralelo com hoje, Moacir. Se cobria melhor antes, era outra realidade? O que deu para falar? O passado, para onde é que você quer? Se você quer remeter para o passado, no século passado? No século passado tem o período... Antes do bipartidarismo, né, antes de 64, você tem uma imprensa muito fortemente partidária. Então os jornais assumiam posição, né? Aqui nós tínhamos isso. Sim, a Gazeta era da UDN, mais da UDN, o Diário da Tarde era totalmente udenista. E o PSD sempre foi totalmente Jornal Estado. Sempre foi PCDista, entende? Então, a Rádio Guarujá era do PSD, a Diário da Manhã era da UDN. E a Diário da Manhã foi criada para combater o PCDismo da Guarujá, entendeu? Não havia o que se diz hoje da imprensa imparcial. Não. A imprensa era posicionada. E a audiência era boa com isso aí, entendeu? Porque o cara da UDN não comprava o Jornal Estado, o do PSD
você não comprava o Diário da Tarde. Aí entende? tinha um duelo maravilhoso de jornalistas brilhantes, né? O Rubens de Arruda Ramos, do Jornal Estado, com a coluna Flechando, né? Isso, do Guilherme Tell. Guilherme E Tell. o Jaime, o irmão dele, o Jaime de Arruda Ramos, o tenista no Jornal A Gazeta. Agora, eu tenho saudade... Altíssimo nível. Altíssimo. Assim, eu tenho saudade dos grandes comícios aqui na Praça Pereira Oliveira, Roberto, a televisão acabou com isso. na 7 de setembro. mas acabou. Você ouviu E a o legislação Hotel de também um pouco, Andrade? não? Com esse engessamento de comícios, não pode showmício, não pode isso, também não. Mas não, o intimidou. showmício era uma enganação, Evaldo. Era enganação. As pessoas iam para ver o cantor e não para prestigiar o candidato. Mas nessa época que ele está falando dos grandes comícios, inclusive o comício era uma espécie de pesquisa, né? Do que vai acontecer na eleição. É onde tem mais gente. Exatamente. Você não tem saudade de um discurso do Hotel de Andrade? Mas o problema não está no comício, Roberto. O comício está que os políticos de hoje, eu vejo que eu cubro a Assembleia há 40 anos. Não tem nada a ver com dessa época. Olha, do Hotel de Andrade, da Linha, Jason Barreto, entendeu? Prestar apenas alguns. Olha, no período que nós éramos mais jovens, entendeu? Oswaldo Rodrigues Cabral, Steve Alete Pires, era um político que tinha o Vonei Colasso de Oliveira, tinha tinha um manancial, uma retórica, e era alto nível, entendeu? Não era esse confronto de baixo nível que às vezes você vê aí. Uma das coisas que não acontecia no passado, que você sabe melhor do que eu isso, e uma das coisas da desmotivação da eleição para o povo, é você ver candidatos se degladiando, se ofendendo na última eleição e juntos nessa agora. Além da mesmice, você está tocando no ponto nevrálgico. Este é um dos motivos do desinteresse, da desmotivação. É isso. Quer dizer, há um ano e meio atrás, aqui em Florianópolis, certo? Todos eram inimigos, agora todos estão no mesmo barco. Entende? Então, e no ano que vem, talvez esteja outra vez em lados opostos. Então, não tem mais ideologia, não tem mais posição, entendeu? O Avaí virou Figueirense, Figueirense virou Avaí, essa que é a verdade. Então, dessa vez, gancho para a gente virar o jogo. Roberto Alves, vamos falar um pouquinho sobre o esporte catarinense atual e o futebol catarinense, propriamente dito. A gente está vivendo um momento ímpar. Nós temos entre os 40 maiores equipes do futebol brasileiro, 5 catarinenses. E até com a possibilidade de ano que vem, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, temos até 5 catarinenses. 4 ou 5. 4 ou 5 catarinenses. Te pergunto, nós melhoramos só em quantidade ou também em qualidade? Não, nós melhoramos em qualidade, né? O futebol catarinense cresceu, não tenho dúvida, com dirigentes mais profissionais, né? Com mais investimentos financeiros, né? Com um profissionalismo que nós nunca tivemos ao tempo do estádio Adolfo Konder, essa coisa toda. A coisa começa a partir do estádio Orlando Scarpelli, da ressacada, do Heriberto Wilson, da Arena de Joinville, agora também acompanhando a Arena de Chapecó. Então houve uma evolução. E o Roberto é uma figura importante falar sobre, porque ele viveu todas essas fases. Exatamente. Desde o antigo Adolfo Konder até essas novas arenas. O primeiro jogo de futebol na minha carreira começou em 1948, eu tinha 7 anos de idade. O jogo foi no Adolfo Konder. Meu pai levou eu e a minha irmã para ver Figueirense e Paula Ramos. Paula Ramos, daí a razão pela qual eu tenho uma simpatia pelo Paula Ramos. Eu sou benemérito do Paula Ramos, inclusive. E aí o Figueirense entrou em campo, eu me lembro que eu e a minha irmã levantamos para... Aí meu pai na cabeça, baixa que esse não é o nosso time. Aí entra o Paula Ramos, é o nosso time. E aí torcemos o jogo todo pelo Paula Ramos, a pedido dele, nós temos 7 anos de idade, depois fomos saber que se o Paula Ramos ganhasse, o Avaí ia para a final do campeonato. Ele era torcedor do Avaí. E começou ali o Paula Ramos tinha Mandico, Vadicão, Ivan e Nicásio, que foram para o Santos e nunca mais voltaram, Forneroli, que tinha alfaiataria, o Wilson Abram era a ponta esquerda do Paula Ramos naquela época, lembra o pai de Serginho? Trabalhei com ele na Universidade Federal, o professor Wilson Abram. Isso. Figura maravilhosa. E aí começa a minha trajetória do estádio Adolfo Konder, com o Avaí, com o Figueirense. A partir do momento que eu me identifiquei como repórter, como profissional da coisa, aí eu vivi a vida toda em função de Avaí e Figueirense e constatei esse desenvolvimento, né? Eu tenho saudade dos grandes clássicos. Para mim, clássicos são os times da cidade. E hoje, para mim, só tem um clássico, Avaí e Figueirense. Eu tenho saudade de América e Caxias, Palmeiras e Olímpico de Blumenau, Carlos Renault e Paysandu, o famoso Ferro Luz de Tubarão, Ferroviária e Ciro Luz. Roberto, então, isso tudo faz uma Eu vou fazer a pergunta que é um assunto que o Evaldo não conhece. Eu fui simpatizante no início, quando eu acho que 6 anos de idade, por causa do meu avô, do Caravanas do Ar. Caravana do Ar. Sabe do que Da era? base aérea. Da base aérea. Sabe como é que eu aprendi isso?
tendo o grande prazer de editar a coluna de Roberto Alves durante mais de 10 anos, Olha. onde nós criamos o espaço Caravana do Ar. Memória, Memória e ali do a Ar. gente resgatou, e mais, né? E abasteceu o arquivo do jornal. Mas o meu avô não conseguiu me levar para o Caravana do Ar. E aí aconteceu o seguinte, tu é dessa época também, imagino. Na faixa de 6, 7, 8 anos, eu acho que os 10 anos, nós tínhamos o seguinte procedimento ali, nós que éramos mais pobres, né? Ali na agronômica no Pasto do Bode, no Adolfo Conde. Você ia, ficava ali antes da catraca, na época era o controle do catraca, lembra? Sim. E aí vinha um adulto e você pedia carona. Para entrar acompanhado. Só entrava com Acompanhado. Era uma coisa interessante. Hoje não existe mais isso, né? Não. Cara, seu Valdemar, até o dia que o Fernando Linhares entrou e disse assim, eu vou pagar hoje. Fernando Linhares, não era? Seu Valdemar, posso entrar com a meia? Eu queria dizer que era meio ingresso, né? Metade, né? Aí o Valdemar levantou a calça dele e disse, não, com meia pode, sem meia não. Fernando Linhares tinha uma história maravilhosa, né? Mas aí era aquela coisa. Entrei muito acompanhado ali para ver Avaí Figueirense jogar. Eu tenho saudade do campeonato da cidade. O Postal Telegráfico, São Paulo, o Atlético Catarinense do Exército, o Bocaiúva da Marinha, o Guarani do Nilton José Garcês, o Porquinho, Avaí Figueirense e Paula Ramos dos Cariones. Era um campeonato maravilhoso, cara. Avaí Figueirense só era um campeão se vencesse o Paula Ramos ou o Atlético, um deles era o diferencial. Ganhava de um dos dois. Mutatis mutandis, esse saudosismo que o Roberto tem, que eu acho legal, é a valorização do esporte local, do futebol local, entendeu? Por exemplo, eu me lembro assim, eu não tenho memória boa, o Roberto é um privilegiado de memória, sabe tudo, lembra de tudo. Por exemplo, quando meu avô e meu pai me levavam para ver os campeonatos aqui, a disputa de remo. Era um negócio sensacional. Era um negócio fantástico. Uma coisa maravilhosa. Fizemos regatas internacionais. Quer dizer, prática local, a prática do esporte em todas as suas dimensões, eu entendeu? chegasse a conhecer o seu Eugênio Dutra, tio do João Ari, do Paulo. Roberto, eu conheci muito bem. O Eugênio Dutra era um homem era doente pelo Martinelli. Não conheci. Tinha um filho chamado, tem ainda, ele já faleceu, mas o filho está aí, o Carlos Alberto Dutra, o Liquinho, que era remador de esquife. E o Liquinho foi disputar E o Liquinho tinha uma história fantástica. Fantástica. Nós estávamos ali em cima transmitindo, e aí o seu largava ali embaixo da ponte até o Veleiros. E o seu Eugênio Dutra saía por terra acompanhando, aos gritos para o filho, vai meu filho, vai meu filho. Mas ele tinha problema. Aí um dia chamaram ele, o homem vai disputar agora. Aí o seu pai, pega um binóculo e acompanha daqui. Ele pegou o binóculo, aproximaram o Liquinho bem na cara dele, ele falou baixinho para ele, arromba meu filho. Achando que estava escutando lá na... Então tem história maravilhosa. A rivalidade local, Martinelli e Aldoluz. Martinelli, o DN, Aldoluz, o PSD. A relação do esporte com a política. Era tão grande quanto o Avaí Figueirense. O Lira Tênis Clube era PSD ou DN? O DN. O DN. E o Clube 12 era PSD. Isso é um contraponto, entendeu? Muito bem. Isso também hoje está acontecendo, infelizmente, na comunicação. Quer dizer, a comunicação é essa modernidade. Estamos globalizados, especialmente com a digitalização e com a internet. Mas eu acho que a comunicação falha muito em relação às coisas locais. Nós estamos carentes de espaços, entendeu? Para mostrar as grandes realizações. Função de rede nacional. As solenidades, entendeu? Final de semana, por exemplo, teve uma grande festa local, entendeu? Tipicamente cultural. Santo Antônio de Lisboa, entendeu? Uma coisa maravilhosa. Isso aqui. Pouquíssimo se falou, entendeu? Professor Moacir Pereira, meu querido amigo Roberto Alves, amigos da TV Câmara, foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu acho que se deixasse a gente iria até amanhã de manhã nessa conversa. Eu agradeço a participação de vocês. Vamos fazer uma edição número 2. Eu acho que a gente estreia com chave de ouro e um golaço, marcamos um golaço certamente aqui na TV Câmara. Muito obrigado, irmão. Sucesso para você e para o seu programa. Um abraço. Um abraço, até a próxima.